Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o Jeep Compass Sport 2026, a versão de entrada que está famosa por ter um preço bem convidativo. Daqui a pouco eu falo disso para vocês. Nós vamos nesse vídeo de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro para a gente testar na prática quesitos como consumo. Dizem que ele é muito beberrão, a gente vai descobrir se isso é verdade ou não, testar o desempenho, como que esse motor se encaixa num SUV médio. E o ADAS, geralmente a gente separa, né, fala em outro vídeo, mas esse carro, nessa versão de entrada, não tem, a não ser que você coloque opcionais, que não é o nosso caso aqui. Então a gente vai conferir esses parâmetros mais convencionais: conforto, direção, isolamento acústico e etc. Ver realmente como que é viajar com o Jeep Compass. Um pouquinho do interior para vocês e vamos testar então esse carro na prática. Vamos começar agora de fato o nosso trecho de estrada. Para isso estou resetando agora o trip de consumo B. Lembrando que nesse carro são dois, o que é bom, mas que até poderia ser melhor. Por quê? Tem muito carro até mais caro que não tem mais de um trip de consumo, então já é uma vantagem aqui do Compass. Mas a gente pega o Renegade, que tem um painel de 7 polegadas, totalmente digital. Esse é parcialmente digital de 7 polegadas, tá? Ele é diferente, é um outro painel. Mas o Renegade tem vários trips de consumo, aqui são só dois. E infelizmente ele não mostra a velocidade média aqui no Compass. Então essa informação eu vou ficar devendo para vocês. Estamos com gasolina, como geralmente estamos. Ar-condicionado sempre ligado e a gente vai andando de forma tranquila até o pedágio. Passou do pedágio, a gente pisa fundo para testar o desempenho do Compass Sport. Vamos começar falando sobre conjunto mecânico. A gente tem aqui nessa versão de entrada o motor 1.3 T270, aquele turbo flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 176 cavalos com 27,5 kg de torque. Acontece que esse motor ele já teve no passado, se já teve é no passado, óbvio, né? 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina. Ou seja, agora são 9 a menos no etanol e 4 a menos na gasolina. Isso aconteceu por conta de emissões de poluentes. Com as normas que ficaram mais rígidas, a Stellantis, não só a Jeep, teve que mexer nesse motor. Os únicos carros que continuam com a potência antiga são o Fastback Abarth e o Pulse Abarth, que é a linha de esportivos da Fiat. Isso nos carros fabricados a partir de 2025, nós estamos em 2026, então isso já não é mais tanta novidade assim, mas tem gente que ainda não percebeu essa mudança. O torque continua o mesmo, né, como eu disse, não mudou, e apesar da potência ser a mesma com etanol ou com gasolina, a faixa de rotação com que ela entregue muda de acordo com o combustível. Tá aparecendo aí na tela os números detalhados para vocês. Junto com esse motor, como a gente já bem conhece há bastante tempo, tá a transmissão automática convencional de 6 marchas. E a tração nesse caso aqui é dianteira, mas a gente tem versões do Compass, não com esse motor, é com 2.0 Turbo Flex, mas com tração 4x4. Aqui é só 4x2 mesmo. Eu quero falar para vocês sobre isolamento acústico e também o preço do carro. Vamos fazer diferente, hoje vamos começar pelo preço. Nessa versão Sport, que é de entrada, de tabela, ele custa aproximadamente R$175 mil. Só que esse aqui tá com pintura metálica, a belíssima azul jazz. Tem mais um opcional, que se eu não me engano são R$3.500, que é dos bancos em couro, e as rodas de liga-leve era 18. Ele já tem de série a roda de liga-leve era 18, mas com outro desenho. Essa aqui do opcional traz o mesmo desenho da Longitude, que é escurecida. Eu até prefiro a roda da versão sem opcional, mas aí vai questão de gosto. Enfim, ele vai então para praticamente R$180 mil de tabela com esses opcionais. Só que tem uma questão muito importante e que eu gostei bastante. Apesar desse ser o valor de tabela, nas concessionárias você encontra facilmente, nem precisa buscar muito, esse carro anunciado 0 km por R$151 mil. É uma boa diferença, né? Eu acho realmente muito bom esse preço para um SUV médio. Ele se torna um dos mais baratos, se não o mais barato, né? De tabela ele já é um dos mais baratos entre os médios, mas com esse valor de 150 mil ele está no preço de um hatch, por exemplo, de um Honda City, seja na versão sedã ou na hatch. E o isolamento acústico, para um carro desse valor, tá tudo ótimo. Entra sim um pouquinho de barulho de vento aqui na cabine, mas pouco. Vocês podem perceber que eu não estou precisando gritar para falar com vocês.
O isolamento acústico do Compass, então, ele não é assim extremamente primoroso, não é algo que você vai se surpreender, mas ele é bom. Eu vou sim considerar então como um ponto positivo desse carro. Vamos falar agora sobre direção e suspensão. Vamos começar pela suspensão. Hoje eu vou fazer a ordem um pouquinho diferente aqui, porque a gente não tem regra, né? A gente faz do jeito que vem à cabeça. Eu gosto muito do acerto de suspensão aqui da Jeep, inclusive no Compass. O Renegade também é muito bom nesse sentido, a gente testou a versão Altitude recentemente e realmente eles se destacam. O acerto é bastante confortável, mas sem deixar o carro molenga. É lógico que quando você deixa a suspensão mais confortável, acaba sim prejudicando um pouquinho da dinâmica, mas é pouco. Aqui no Compass tem um bom equilíbrio. Até porque esse carro não tem pretensões esportivas, ele é mais familiar, então ele atende muito bem nesse quesito. Para viajar é um carro muito gostoso, porque você praticamente não sente as imperfeições do solo. Os bancos eu também acho confortáveis. Eles não são super molengas, não são macios, são um pouquinho durinhos, mas na medida certa, ao meu ver, tá? Mesmo na cidade, passando por mais imperfeições e tudo mais, você nota que a suspensão consegue trabalhar muito bem e inibir, digamos assim, vários desses desníveis ou buracos, né? Não fica trepidando nem nada disso. Inclusive na estrada de terra é um ótimo carro para isso. Agora falando sobre direção, eu acho que também tem um bom acerto. Ela é relativamente direta para um SUV médio, né, confortável, mais voltado à família, não à esportividade. E a direção, ela é um pouco leve, mas nada excessivo também. Vocês podem ver aqui que ela te passa sensação de segurança. Vamos falar agora sobre consumo de combustível, começar a falar, né? Porque a média em si a gente vai ver ali no pedágio. Primeiro eu cito o peso desse carro, que são 1.565 quilos. É bastante coisa, né? A gente tem SUVs médios que são consideravelmente mais leves, inclusive que já passaram aqui pelo canal. E isso a gente sabe que prejudica o consumo, né? Quanto mais pesado o carro for, mais trabalho você faz para ganhar velocidade, para mover o carro. E falando sobre média de consumo, o Inmetro diz que na estrada com gasolina, como estamos aqui, ele faz 12,1 km por litro. Mas será que faz só isso mesmo? Eu aposto que faz mais. Vamos descobrir então. Chegando aqui no pedágio, vamos então ao nosso resultado. A gente vem aqui no trip de consumo B, que foram 23,9 km rodados em menos de 14 minutos. Não mostra velocidade média, infelizmente, e um consumo muito bom de 17,4 km por litro. Vocês viram, a gente andando o tempo todo a 110, 120, né? Poucas vezes a gente diminuiu dessa velocidade. Então, um carro desse porte, falam que ele é muito beberrão. Fazer 17,4 com ar ligado, achei um consumo muito bom. Testando o desempenho saindo do pedágio, já está no modo esporte, vou pôr em 30 por hora aqui mais ou menos, pé no fundo, ó, deu uma boa reduzida. Ele não mostra marcha, infelizmente, só se estiver no modo manual, mas a gente pode ver que ele responde bem, ó, 110, 120. Foi rápido, né? O que vocês acharam? Logicamente não é um carro voltado ao desempenho, e por ser um pouco pesado, a performance desse carro não é assim muito empolgante. Eu diria que é um desempenho mediano. Pelo preço do carro, é um bom desempenho, considerando aquele valor de desconto, né? 150 mil no SUV médio, não dá pra você querer também 400 cavalos, né? Pé no fundo de novo, ó, tava 98, 99 por hora, 110, 120. E aí, o que vocês acharam? Eu ainda acho um carro bastante ágil. Imagino que você não vai passar dificuldade alguma na estrada em relação a ultrapassagens, a você que gosta de dirigir em uma velocidade mais alta. É lógico que o consumo vai piorar. Daqui a pouco a gente vai falar como que mudou a média de consumo. Mas sobre desempenho, eu acho bom. Mais uma vez, ó, 110, agora pé no fundo. Ele tem um pouquinho de lag, né? Normal, mas 120 já, ó. E deu pra gente fazer, entre aspas, uma ultrapassagem muito boa, sem problema algum. Lembrando que estamos na gasolina, apesar dos números de torque e potência não mudarem, muda a faixa de rotação, então acaba alterando um pouquinho o desempenho. E também estamos com o ar-condicionado ligado. Isso rouba a potência da motorização.
também estamos numa subida, é outra situação que dificulta, mas a gente está fazendo aqui os testes numa condição real, né, para a gente ver realmente como que é usar o carro numa condição de fato, não em pista, por exemplo. Vamos diminuir aqui para 95 mais ou menos. Pronto. 95, pé no fundo, 100, 110, 120. O Renegade, por exemplo, anda melhor, porque é um carro mais leve, mas você não sente uma diferença assim absurda, a diferença é pequena. Vou considerar como mediano somente porque ele não se destaca em relação à concorrência. A gente tem vários SUVs que têm desempenho bastante parecido, ou quem sabe até um pouco melhor. 110, pé no fundo. Olha como ele demorou para reduzir, mas depois que reduz, ó, já passamos ali de 120 km por hora. Vou tirar o modo esporte, vocês vão ver que vai sumir aquela bandeirinha ali do painel. Agora, mesmo no D, poderia mostrar a marcha que está engatada, né? Se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta marcha. Só mostra se você colocar aqui pro lado, ó, no modo manual. E esse carro não tem pedal shifts, tá? Então você não consegue fazer as trocas aqui nas borboletas. É só aqui pela transmissão, se você quiser, senão você deixa no automático mesmo. Vamos fazer um teste agora sem o modo esporte. Vamos lá, vamos colocar 100 por hora, vai. 100 por hora, pé no fundo. Parece que ele demora um tiquinho mais para reduzir, mas não muda muito não. E já passamos ali também de 120. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho para vocês sobre como é dirigir o Compass Sport. Eu acho muito prazeroso nesse sentido. A posição de dirigir eu vou considerar como mediana porque é difícil de você achar. Eu, por exemplo, tenho um 1,93, né? Pode ser que você encontre facilmente, mas eu acho difícil. Tanto que quando uma outra pessoa dirige o carro, ela mexe no banco. Depois, até eu encontrar minha posição confortável aqui, é complicado. Depois que acha, eu gosto bastante. Como eu disse, os bancos são confortáveis também, então zero problema quanto a isso. E o carro, de modo geral, é confortável, tem a direção bem acertada, então ele é um SUV bastante prazeroso de dirigir. Não necessariamente no quesito esportividade. Não é que ele vai ter a melhor dinâmica do mundo, nem nada disso. Mas o carro não precisa ser esportivo para ser gostoso de dirigir, tá, pessoal? Chegou a hora da gente conferir como que ficou a média agora, incluindo as aceleradas que a gente deu. Percurso todo de estrada com ar ligado e na gasolina. A gente fez aqui, ó, trip de consumo B, que vocês estão vendo, 36 km aproximadamente, vai virar 36,1, 23 minutos vai virar agora de trajeto e 14,7 km por litro. Considerando as boas aceleradas que a gente deu, ainda é um bom consumo para um carro desse tamanho. Não que ele seja gigantesco, mas é um SUV médio, né? Então ainda gostei do consumo. Pelo menos na estrada, o Compass é bastante econômico. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu tenho a dizer para vocês sobre o Jeep Compass Sport 2026 é que ele é um ótimo carro para viajar. Vocês viram que na estrada ele consegue ser bastante econômico, lógico, andando de forma tranquila, é muito confortável, não é o maior porta-malas do segmento, nem o maior espaço interno, mas também não é exatamente ruim, muito gostoso de dirigir, tem um desempenho também condizente com o preço e a categoria dele. E falando de preço, pelo valor de um Honda City, realmente o Jeep Compass Sport se torna bastante atrativo. Então eu acho que é um custo-benefício muito interessante para você que pega bastante estrada e gosta de viajar, seja sozinho ou até mesmo em família. E vamos mostrar agora para vocês como que ficou a média do percurso inteiro entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. A gente pegou cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, Marginal, depois estrada na Rodovia dos Bandeirantes, onde a gente grava, depois cidade aqui em Jundiaí. Então é trecho misto, tá? Não é só de estrada, não. E aqui já tem um detalhe. Vocês estão vendo que o motor está desligado, mas ele continua contando o tempo. Qual o sentido? O tempo do trip de viagem é para contar enquanto estamos viajando com o carro, não enquanto estamos parados com o motor desligado. Eu anotei, assim que a gente chegou, na verdade, foram 1 hora e 29 minutos. Bem dentro do padrão que a gente sempre leva, que é 1h30. O trajeto, um pouquinho menor, que a gente manobrou o carro, mas assim que a gente chegou, 76,6 km. E aqui eu achei curioso que o Compass, ele marca menos quilômetros, digamos assim. Sempre, com quase todos os carros, dá em torno de 78, 79, alguns dá até 80. Aqui ele marcou menos de 77, né? O consumo, assim que a gente chegou, estava um pouquinho melhor, 13,5 km por litro na gasolina com ar ligado o tempo inteiro.
Considerando o trânsito que a gente pegou em São Paulo, as boas aceleradas que a gente deu e tudo mais, não é um consumo ruim. Claro, tem SUVs, inclusive dessa categoria, que são mais econômicos. Esse aqui não é o melhor da categoria nesse ponto, mas eu não acho um consumo ruim não, esses 13.4, considerando o trecho inteiro. Ah, que isso, não me fala que você vai sair do vídeo sem deixar o like e sem hypar o conteúdo? Ah, não, né? E hoje eu até esqueci de pedir isso antes pra vocês, então até perdoa se você não fez até agora, mas ainda dá tempo, né? Vai lá, arrasta os comentários pro lado que você acha a opção gratuita de hypar e o joinha, vocês conhecem, uns 500 mil anos aqui já no YouTube. E pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o Compass Sport. Você compraria um SUV médio desse na faixa de 150 mil reais, que é a promoção? O que você achou das médias de consumo? Você esperava mais ou menos aqui do Compass Sport? E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.